noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Vamos ficar em pé. Nós estamos na presença de Deus. E estamos de pé na presença dEle para dizer-lhe que estamos aqui única e exclusivamente para adorá-lo. Amém. Para cantar louvores ao seu nome. E por que não dizer, para ouvirmos a sua voz. Vamos orar nesse instante, pedindo a Ele que nos direcione, que nos dê sabedoria e capacidade para entendermos a sua vontade para as nossas vidas. Pai, muito obrigado, porque Tu nos trouxestes até aqui com o firme propósito de louvar e bendizer ao Teu santo nome. Somos pequenos, indignos, mas o Teu amor, a Tua graça nos proporcionou esse acesso a Ti. E é por isso, Senhor, é por isso que nos alegramos ao vir à Tua casa, dizer que Te amamos, que dependemos de Ti, dizer que somos Teus servos e assim cumprirmos a Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Direciona, Senhor, a cada dia, a cada instante, todos os nossos passos. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 21, do verso 1 até o verso 7, nos diz: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os homens. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, nem choro. As coisas velhas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente.
Eu serei os Deus deles e eles serão meus filhos. Você quer alcançar a vitória? Você precisa andar no caminho de Deus. Será que eu estou andando no caminho de Deus? Será que eu estou no caminho de Deus? Será que eu vivo fazendo a vontade de Deus? Essas perguntas são para todos nós. Devemos refletir sempre no que estamos fazendo, da forma como estamos vivendo. Será que isso que faço, que tenho feito, agrada a Deus? Vamos louvar ao Senhor com o cântico Alfa e Ômega. Soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim.
e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Amém. Vamos continuar exaltando a esse Deus maravilhoso com a música Eu Te Exalto. Sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás. O teu amor me constrange, tua graça me envolve. Quero estar junto a ti, em tua presença. Sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás. O teu amor me constrange, tua graça me envolve. Quero estar junto a ti, em tua presença me prostrar e dizer que sem ti não posso mais viver. Eu te exalto, Rei dos Reis, me prostro em tua presença e te exalto, amado meu, minha alma anseia por ti, sacia-me. Sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás. O teu amor me constrange, tua graça me envolve. Quero estar junto a ti, em tua presença me prostrar e dizer que sem ti não posso mais viver. Eu te exalto, Rei dos Reis, me prostro em tua presença e te exalto, amado meu, minha alma anseia por ti. Eu te exalto, Rei dos Reis, me prostro em tua presença e te exalto, amado meu, minha alma anseia por ti, sacia-me.
Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, e quer trazer ao altar do Senhor, pode trazê-lo enquanto estivermos cantando essa música. O hino do cantor cristão 375. Que segurança! Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Irmã Adina, por favor, nos eleve a Deus em oração, agradecendo pelos dízimos e as ofertas. Pai, nós te louvamos mais uma vez por estarmos em Tua presença, Senhor. Agradecidos, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, que foram renovadas em nossas vidas na manhã deste dia, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por cada vida, cada filho Teu que trouxe ao Teu altar os seus dízimos, os seus ofertas, ó Pai. Que o Senhor possa receber também com um aroma suave em Tuas narinas, Senhor. E que o Senhor continue, Senhor, ajudando a direção dessa igreja, Pai, a administrar, ó Pai, cada provento que foi trazido ao Teu altar nesta noite, ó Pai. Que o Senhor continue dando a eles sabedoria para que seja usado tão somente para o Teu reino, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão que o Senhor tem dispensado nos lares de cada filho Teu aqui nessa noite, ó Pai. Nós Te louvamos por tudo. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos mais uma vez, e em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem alguém cansado? Não é para sentar não, Norma. Vou convidar o pastor. Nós vamos fazer um momento aqui de intercessão. Crente passa por dificuldade? Passa? Bastante. Problemas? Provas?
Hã? Nós não estamos isentos de passar por dificuldades. E Jesus disse isso quando esteve aqui, que nós passaríamos por aflições. Mas Ele disse também que tivéssemos bom ânimo. Parece que os irmãos estão desanimados. Bom ânimo, porque Ele venceu. E se estivermos nele, também venceremos. Precisamos estar nele para vencermos. Amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Essa não estava aí na lista, né? Tá? Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. É difícil isso, não é? Mas nós vencemos e venceremos em Cristo Jesus. Vamos cantar? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Esse é o momento em que entendemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e que mesmo sendo filhos de Deus ainda enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, temos adversidades no mundo espiritual, no mundo material, mas nós temos um Deus que venceu a morte, que venceu a cruz. Entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nessa noite também, aquele momento em que às vezes a semana foi tão complicada, foi tão difícil, e nós queríamos que uma oração fosse direcionada à nossa família, para que pudéssemos ter aí as nossas forças renovadas também. E esse é aquele momento em que vamos interceder pela igreja, por você. Talvez você tenha enfrentado muitas batalhas durante esta semana,
E nesse momento você gostaria de estar aqui na frente para que pudéssemos orar por você. Talvez você tenha simplesmente vencido algumas barreiras e gostaria de estar aqui na frente também para agradecer a Deus. Esse é o momento em que eu convido você, se você quiser, se você desejar vir aqui na frente para que pudéssemos orar por você, colocar-nos diante do Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor que pudesse nos direcionar, que pudesse falar aos nossos corações, que pudesse nos instruir, nos direcionar para as decisões que ainda precisam serem tomadas. E esse é o momento que você pode orar pelo seu filho, orar pela sua família, pela sua esposa. Esse é o momento em que faz parte da vida da igreja. Às vezes são tantas as dificuldades, são tantas as angústias, são tantas as lutas, são tantas as investidas do inimigo, que às vezes a vontade é de desistir, a vontade é de jogar a toalha, a vontade é de parar, mesmo sabendo que temos um Deus que nos sustenta, que nos guarda e que prometeu estar conosco todos os dias. Ah, Senhor, nosso Deus, o Senhor conhece essa natureza que temos ainda, que ainda luta contra as coisas espirituais e que muitas vezes, Senhor, se deixa vencer ou se deixa abater pelas adversidades desta vida. Ainda medos, medo de perdoar, medo de amar, medo de entender que o Senhor está cuidando de todas as coisas, medo de nos entregar completamente ao Senhor para que o Senhor venha cuidar de todas as adversidades. E nesta noite, Senhor, como estes que estão aqui na frente, eu me coloco diante do Senhor também, pedindo pela minha vida, pedindo pela minha esposa, pedindo pelos meus filhos, pedindo pelos meus netos, pedindo por entendimento, por crescimento espiritual para a minha vida, para o ministério que o Senhor me deu neste lugar. Eu me coloco também, Senhor, junto a esses aqui, pedindo ao Senhor que conhece os nossos corações, que conhece as nossas mentes, que conhece as nossas forças, que conhece também o potencial que o Senhor mesmo tem colocado em nós e espera de nós. E nesta noite, Senhor, aqui, juntos, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito que sonda o nosso coração, que é capaz de separar juntas e medulas, possa, Senhor, nesta noite, purificar as nossas vidas, renovar a nossa mente, fortalecer as nossas forças, Senhor, para que possamos continuar confiantes, seguindo sempre em frente, como acabamos de cantar aqui. Entendendo que o passado ficou para trás, que somos novas criaturas em Cristo Jesus, que temos um Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos tornou mais que vencedores. E eu te peço nesta noite, Senhor, por cada família aqui na frente representada. O Senhor conhece esses corações aqui presentes. O Senhor conhece o que cada um nesta noite está colocando diante do Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, libera a cura para aqueles que buscam a cura. Eu te peço em nome de Jesus que libere direcionamento para aqueles que precisam tomar decisões. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere força para aqueles que se sentem cansados e desanimados. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que fortaleça aqueles que se sentem fracos, Pai, porque somos os Teus filhos, porque entendemos, Pai, que aquilo que precisamos vem do Senhor, que o Senhor é a fonte de vida que jorra em nossas vidas para a vida eterna. Obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço nesta noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa cada uma destas vidas, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus possa abençoá-los. Nenhum. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deixa eu pegar o meu esboço aqui. Uau. Quando eu cheguei aqui um pouquinho, eu já mostrei a mão ali para os irmãos ali que nesses 24 anos, nesses 13 anos de ministério como pastor, ainda dá medo, ainda treme, ainda pesa o peso dessa responsabilidade que é ministrar a palavra de Deus. E o meu pastor disse certa vez que o dia que isso não mais acontecer, que eu pudesse parar e passar o cajado para outra pessoa, porque a gente precisa saber dessa responsabilidade que temos em Cristo Jesus, né? E hoje eu quero compartilhar um texto que está em Romanos capítulo 8,
para a gente meditar na palavra de Deus. Mas antes de ler o texto, eu quero dizer que hoje de fato é um dia especial. Especial porque nós estamos vivos, especial porque nós estamos aqui, especial porque sabemos que Jesus Cristo, em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo podemos todas as coisas. E nesse dia especial estamos mais uma vez reunidos para celebrar a ceia do Senhor. E a ceia é uma das ordenanças de Jesus Cristo para a igreja, que deve ser celebrada como um memorial sobre os feitos de Jesus Cristo, né? Sobre a atuação de Jesus Cristo em nosso favor, aquele ato de sacrifício em nosso favor. Aliás, um favor sem igual. Eu digo que é um favor sem igual, um favor que não merecíamos, um favor imerecido, um ato da perfeita bondade de Deus. Em Romanos 8, vou ler só alguns versículos com os irmãos, porque eu separei alguns outros dentro desse texto, que é um capítulo grande, mas esse em especial diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. O verso 2 ele diz: pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. O verso 3 ele ainda diz: Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. E ele continua ainda: Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. E o verso 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. 6, vamos até o 8. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. E o verso 7 ele ainda diz: por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecê-la. E o verso 8: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, mais uma vez estamos reunidos neste lugar que foi edificado, Senhor, para que o teu povo pudesse celebrar a vida, celebrar a vitória, celebrar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, para também ser um momento de adoração a Ti pelos feitos que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. E nesta noite tão especial em que relembramos o sacrifício que foi feito no Calvário para que pudéssemos ter vida e vida eterna, somos mais uma vez agradecidos por este ato de bondade e misericórdia em nosso favor. Por isso, mais uma vez, clamamos ao Senhor que nesta noite, Pai, a Tua palavra que será ministrada possa ir de encontro às nossas necessidades, que possa haver perdão, que possa haver libertação, que possa haver cura, que possa haver uma entrega completa, Senhor, que possa haver compreensão deste ato de bondade e sacrifício em favor de pecadores. Obrigado, meu Deus, por tudo. Mais uma vez, é a minha oração no nome de Jesus. Amém. E amém. E amém, né? A Aninha sempre perguntava por que o senhor fala amém 3 vezes, né? É para ficar muito mais bonito, viu, Aninha? Então, nesse dia, ou nessa noite de celebração, nós refletimos sobre a salvação, que é anunciada desde que o homem cometeu o primeiro pecado contra Deus, e que é anunciada também a nós o compromisso que temos de anunciar essa mesma mensagem àqueles que estão perdidos. Então, além de relembrarmos esse ato de salvação em nosso favor, é também um momento também de pensar sobre aquilo que estamos comprometidos, que é anunciar ao mundo a salvação por meio de Jesus Cristo de Nazaré.
Então, ao mesmo tempo em que nesta noite vamos lembrar o sacrifício que foi feito em nosso favor, é um momento também de relembrarmos o compromisso que temos de anunciar ao mundo que somente Jesus Cristo é o Salvador, que somente Jesus Cristo é o Senhor sobre as nossas vidas, e que a Ele toda a honra, toda a glória, e que as pessoas precisam reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor. Então, nesse dia, nós precisamos lembrar também sobre a glória futura destinada aos salvos. Refletimos também sobre a boa notícia da salvação anunciada, em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 26, quando num texto que normalmente eu uso aqui na celebração da ceia, o apóstolo Paulo ele diz isso da seguinte forma: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, na celebração da ceia também é um momento em que estamos anunciando ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que já somos salvos e que Ele ainda voltará para nos levar para morar na eternidade com Ele. E isso deve ser feito enquanto a igreja ainda estiver sobre a face da terra. Então, desse modo, na ceia do Senhor, não celebramos a morte apenas, mas também a sua ressurreição. E também que Ele nos deixou uma promessa de vida eterna para que vamos morar no céu com Ele. Tudo isso deve ser refletido nesse momento tão especial. E algumas pessoas até acham que a ceia confere graça, que a ceia vai torná-la mais forte, mais capacitado, né? E hoje, na minha leitura com a Sol, eu falei, olha, para os feios uma esperança. Lá em 2 Coríntios diz que quando ressuscitarmos, seremos mais belos. Eu falei, uma esperança para mim. Então, a ceia também nós celebramos, né? A vida eterna no céu. A celebração da ceia também é um momento de anunciarmos que as portas da graça ainda estão abertas e que ainda há tempo para o arrependimento e mudança de vida. Enquanto a igreja estiver na face da terra, significa que há esperança para o perdido, que ainda há uma esperança para aqueles que vivem nas trevas, que ainda há uma responsabilidade da igreja em pregar a palavra de Deus, e isso tudo pode ser visto na ceia do Senhor. E na carta aos Romanos, ainda no capítulo 11, o apóstolo Paulo falando aqui sobre a porta da graça, ele fala que a bondade de Deus e a sentença que pesa sobre a humanidade, ou seja, ele deixa claro que essa bondade não será para sempre, que as portas da graça se fechará em um momento. E Jesus Cristo, Ele não diz exatamente quando esse momento vai acontecer. Mas em Romanos 11, versículo 25, Ele diz o seguinte: meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem... Coloque esse versículo de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Porque tem uma parte que é bastante interessante. Ele diz, Romanos 11, 25. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre. Mas olha como ele finaliza esse versículo: mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. E na sequência desse texto ele fala que a porta da graça dá o entendimento que ela se fechará. E assim como nos dias de Noé, assim será nos dias do juízo. Nos dias de Noé, o dilúvio foi anunciado por 120 anos, enquanto a arca estava sendo construída, até que a arca ficasse pronta. Noé não só estava construindo a arca, mas dizendo às pessoas que ia acontecer um dilúvio e que toda aquela geração seria destruída, e o único meio de salvação seria estando dentro da arca. Depois que os que seriam salvos entraram na arca, a porta foi fechada por Deus, impossibilitando a entrada de qualquer que mudasse de opinião. Da mesma forma, estamos vivendo agora na era da graça. Temos todas as informações a respeito de como será o fim e também como deve ser o comportamento daqueles que serão salvos. Portanto, diante
da mesa do Senhor, temos mais uma vez a oportunidade de rever como estamos nos comportando como servos do Senhor. E o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, no verso 28, ele diz que o autoexame se faz necessário. Portanto, mesmo sendo um ato de um memorial, uma lembrança daquilo que foi feito em nosso favor, também é um momento de um autoexame, de pensarmos sobre a nossa condição, como estamos nos comportando como servo do Senhor, como estamos vivendo, será que estamos dentro dos planos de Deus? E Paulo fala no capítulo 11, versículo 28, ele diz assim, 1 Coríntios 11, 28, portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Na sequência desse versículo, se você ler, ou vamos ler daqui um pouco mais, ele fala das consequências de algumas pessoas por não fazerem essa observância de si mesmo, que muitos estão enfraquecidos, que muitos estão doentes e até já morreram, porque não levaram em consideração essas questões, né? Nesse caso, a pergunta diante da ceia do Senhor é a seguinte, nesse caso devemos nos perguntar, como é o viver dos salvos? Eu tenho vivido como deve viver um salvo? Ou ainda, eu sou realmente salvo? Porque essas são questões que, quando nós conversamos com algumas pessoas, ainda há alguns que têm dificuldade em reconhecer que de fato são salvos. Há alguns que ainda não têm a convicção de que realmente são salvos. Alguns que ainda acham que precisam fazer algumas coisas para que, de fato, então, a salvação aconteça de uma vez por todas em suas vidas. Mas, na palavra de Deus, encontramos as respostas que precisamos para nos manter firmes na caminhada da fé e também as respostas que precisamos para fazer as mudanças necessárias para um viver de acordo com a bondade de Deus. E aqui, na carta aos Romanos, no capítulo 8, deixa eu abrir aqui, que eu não cheguei lá ainda, a gente tem algumas lições, pelo menos eu separei 3 lições para pensarmos nessa noite, enquanto relembramos esse sacrifício que foi feito em nosso favor. O capítulo 8 de Romanos, embora algumas pessoas ainda conseguem fazer a leitura pensando apenas nas coisas para este mundo, ou nas dificuldades que elas enfrentam neste mundo, olhando para esse capítulo e pensando que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, todo o capítulo, aliás, toda a carta aos Romanos, Paulo está abordando a questão da salvação e o comportamento que tem aqueles que verdadeiramente são salvos. Por isso eu fiz estas perguntas, como é o viver dos salvos? Como é o viver dos salvos, né? Eu tenho vivido como deve viver um salvo? Ou ainda, eu realmente sou salvo? E a primeira lição nesse capítulo é: os salvos vivem direcionados pelo Espírito Santo de Deus. No verso 1, pode voltar lá para Romanos, capítulo 8, viu? Nós vamos caminhar por lá agora. Capítulo 8 de Romanos, no verso 1, ele é muito interessante porque o capítulo inteiro ele vai falar sobre a salvação e como é o comportamento daqueles que de fato já foram salvos. E a primeira coisa que ele diz é que agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. O verso 2, ele completa: pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Voltando ao versículo 1, há uma outra versão que diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o que nós vamos ver em todo o capítulo, como já lemos aqui alguns versículos 6, 7 e 8. Então, uma pessoa que é verdadeiramente salva, ela entende que agora a sua vida deve ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e ela passa a viver buscando qual é o seu propósito na face da terra, e passa então a viver ou colocar sua vida debaixo dos cuidados de Jesus Cristo, para que ele seja então direcionado pelo Espírito Santo de Deus. As suas decisões agora são
norteada pela vontade de Deus e não mais pela sua própria vontade. Então, essa é a condição daqueles que são salvos. O estilo de vida é completamente diferente das pessoas que ainda não são salvas. As pessoas que são salvas, verdadeiramente salvas, elas se preocupam em conhecer a vontade de Deus e elas começam a buscar esse conhecimento na palavra de Deus, entendendo qual é o seu propósito, qual é o seu lugar na igreja, quais os dons que Deus tem colocado na vida dela, e ela começa então a colocar a sua vida aos cuidados de Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante que nós já cantamos um louvor aqui, né, que antes da cruz estávamos condenados à morte eterna. Antes da vinda de Jesus, antes de conhecermos a palavra de Deus, antes do sacrifício de Jesus, antes da nossa aceitação, né, de sermos aceitos por Cristo Jesus, nós estávamos condenados à morte. O pecado nos impedia de ter uma comunhão com o nosso Criador. Romanos 3,23 diz o seguinte, que todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Jesus Cristo. Essa era a nossa condição. Essa ainda é a condição de muita gente no mundo. Estão afastados de Deus, não podem estar na presença de Deus porque estão vivendo ainda debaixo da ira de Deus. Então, depois da cruz, tudo mudou. É por isso que na ceia do Senhor nós temos que lembrar desse ato de bondade de Deus, desse ato de amor por nós, esse ato de misericórdia, esse ato de justiça, ao pagar um preço que não podíamos pagar. E é interessante que quando nós olhamos para a carta de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala do amor de Deus, ele vai falar exatamente disso. Ainda que pudéssemos falar todas as línguas, ainda que dessemos o nosso corpo, que vendêssemos tudo, de nada disso adiantaria. Então nós precisamos então entender que depois da cruz tudo mudou. A porta da graça foi aberta a todos, e os salvos demonstram essa verdade vivendo um novo estilo de vida. Um estilo de vida totalmente comandado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero ler com os irmãos versículos 9 em diante. Vê os versículos 9, vai do 9 em diante. Ele diz assim, olha, agora salvos, né? Agora vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente de vocês. Olha o que Paulo diz aqui, olhando para uma igreja. Ele não está falando para as pessoas do mundo, ele está falando para uma igreja, que agora que somos salvos, a nossa natureza humana, ela não deve mais ter poder de comandar a nossa vontade. Muito pelo contrário, quem deve estar no comando é o Espírito Santo de Deus. E ele diz, se é que o Espírito Santo de Deus vive realmente em vocês. Por isso eu fiz aquelas perguntas no começo. Será que realmente eu sou salvo? Será que eu tenho vivido como vivem os salvos? E ele diz, quem não tem o Espírito, deixa lá ainda no 9, que eu não terminei ainda, volta para o 9, né? Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Não foi salvo ainda, mesmo que esteja na igreja, mesmo que o seu nome esteja escrito no rol de membro da igreja. Se você não tem o Espírito de Cristo, você ainda não pertence a Cristo. E o verso 10 ele continua dizendo exatamente o seguinte, mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Pode ir, tem mais versículos, né? Se vocês vivem, se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, mas por meio do seu Espírito que vive em vocês. Verso 12, portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Verso 13, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Morrer espiritualmente é estar afastado da glória de Deus. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem
uma ação nossa, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Verso 14, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, meu Pai, meu Pai. Pai, meu Pai. Verso 16, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. 17, finalizando essa parte, ele diz: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Então, a primeira coisa que mostra que uma pessoa de fato é salvo, primeira coisa, os salvos vivem direcionados pelo Espírito Santo. Essa é uma das maneiras de você saber que de fato você vive direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E tem algumas atitudes que nós já falamos aqui outro dia, que estão na vida das pessoas que ainda não estão completamente controladas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que têm dificuldades para perdoar, pessoas que têm dificuldade de amar, pessoas que que ainda sentem invejas, que ainda guardam ira em seus corações. São pessoas que ainda têm muito a ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é preciso que a gente se entregue completamente ao Senhor, porque Ele se entregou completamente em nosso favor. A segunda coisa que eu aprendi nesse texto, primeira coisa é que os salvos vivem direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E a segunda coisa, os salvos vivem para uma glória futura. De manhã nós falamos sobre isso quando lemos Jó. No capítulo 3 de Jó, no verso 25, Jó disse, em uma das suas orações de desabafo, de murmuração, por não compreender o sofrimento, que aquilo que ele mais temia acabou acontecendo na sua vida, mostrando no texto que o que motivava todo aquele cuidado, toda aquela adoração, todo aquele temor que ele tinha por Deus, era para que ele não tivesse nenhum tipo de problema como aqueles que ele estava vivendo naqueles dias. Só no final é que ele entende todo o processo e ele então realmente se entrega a Deus, completamente a Deus, e aí ele faz oração pedindo perdão por tudo aquilo que ele falou durante o processo de cura. Então os salvos, eles vivem para uma glória futura. O verso 18 do texto, Paulo chama a atenção na carta aos Romanos, porque ele diz assim: olha, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então ele está dizendo, como nós aprendemos de manhã, como algumas nós temos vistos por aí, que não há uma garantia de que não teremos aflições nesta terra. Não há uma garantia de que não vamos enfrentar problemas nesta vida. Mas a garantia que nós temos é que nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhum sofrimento, nada pode ser comparado com a glória que nos será revelada no futuro. Nós não devemos nos apegar as coisas apenas para esta vida. Nós não devemos viver uma adoração a Deus apenas para ter conforto nesse mundo. Isso, se vier, é muito bom, mas se não, nós devemos viver de uma maneira crendo que o que Deus tem preparado para nós, como a própria palavra diz, não podemos sequer imaginar com todos os detalhes. E nada nesse mundo vale a pena, nenhuma glória desse mundo vale a pena, nenhuma glória desse mundo pode ser comparada com aquilo que Deus tem para nós. Os salvos sabem que já não pertencem a este mundo. Por isso por exemplo, os salvos sabem que não pertencem a este mundo. Os salvos sabem que agora fazem parte da família eterna e dos filhos de Deus. Os salvos sabem que
e aguardam ansiosos a volta de Jesus, que os levará para a morada celestial. O verso 19 desse texto diz que o próprio universo, olha que bonito isso aqui, o universo que se tornou amaldiçoado por conta do pecado humano, diz, olha, o universo todo espera com muita paciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. A própria natureza, as coisas criadas, né, aguardam. Tem um texto que fala assim, fala com impaciência. Tem um texto que ele diz assim, ansiosamente a revelação dos verdadeiros filhos de Deus. Então, só que o verso 23 do texto, ele é mais profundo ainda, porque Paulo complementa o que já acontece no interior dos filhos, dos verdadeiros filhos de Deus. Ele diz, e não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo, como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Aí, enquanto eu estava estudando, veio essa pergunta aqui no finalzinho. O que é nos libertar completamente? Aí a Sol, né? O que é nos libertar completamente? Porque uma vez que nós fomos salvos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas nós ainda temos uma natureza carnal que milita contra as coisas espirituais, que é muitas vezes através dessa natureza carnal que Satanás ainda tem como nos tentar, diz a palavra. Ou seja, significa que o poder do pecado que atua no mundo ainda busca encontrar espaço na natureza carnal que ainda permanece em nós, os salvos, enquanto vivemos sobre a face da terra. Não é o que Pedro diz? Que o diabo, o nosso adversário, está em derredor buscando quem possa tragar. Ele só busca uma brecha. E essa brecha normalmente é através da nossa natureza humana. É quando murmuramos, é quando deixamos de acreditar, é quando desistimos, é quando não liberamos o perdão, é quando continuamos orgulhosos, é quando achamos que somos perfeitos, é quando achamos que tudo vai ser na força do nosso braço, da nossa maneira ou do nosso próprio entendimento. Ou seja, os salvos, são salvos, mas ainda possuem uma natureza que pertence a este mundo. Ou seja, e por não pertencerem mais a este mundo, eles serão rejeitados pelos que são deste mundo. Quantas pessoas têm sofrido, quantos missionários estão presos, quantos pastores estão aprisionados porque não desistiram de pregar a palavra de Deus, porque não resistiram ao chamado, foram aos campos, continuam ministrando a palavra de Deus, não desistem de Jesus e estão encarcerados e muitos até morreram. Porque o mundo não permite. Essa semana eu vi uma coisa interessante de um pastor, ele pregando sobre, olha a comparação que ele fez, e eu me lembrei de Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele fala que ele queria trazer um ensinamento mais profundo para aquela igreja, mas aquela igreja ainda estava tomando leite. E aí eu lembrei da lactose, o pastor estava pregando sobre a lactose. Ou seja, as pessoas não desistem de tomar o leite, modifica o leite para continuar tomando leite. E muitas vezes é isso que as pessoas esperam que aconteça com o Evangelho. Querem que o Evangelho seja modificado, mas elas não querem modificar as suas vidas. Elas não querem que haja uma transformação. Elas não querem a orientação do Espírito Santo de Deus. Elas não querem entender que estão num mundo contaminadas pelo pecado e que precisam de salvação e que o caminho é Jesus Cristo e que é necessário uma mudança de vida, uma transformação de mente. Preferem que o Evangelho seja transformado, como já está sendo cogitado por aí. Uma nova Bíblia, com novas informações, mas é interessante que mudar a Bíblia não vai mudar a vontade de Deus. Mesmo que eles mudem tudo, eles não vão conseguir mudar a vontade de Deus. Por isso é que ele disse que estejamos completamente livres, né? Somente quando Cristo voltar ou quando morrermos, que
essa natureza carnal não mais terá domínio sobre a natureza espiritual. Então, ainda seguindo em frente aqui, porém o próprio Deus que nos ama, que nos deu o seu Espírito, nos ajuda nas nossas fraquezas e ainda transforma as nossas adversidades em treino para o fortalecimento da nossa fé. Versículo 28, além de Deus nos dar um Espírito Santo que nos conduz nessa vida, Ele usa as adversidades como um treinamento para o nosso crescimento espiritual, porque Ele diz assim, olha, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles quem Ele chama de acordo com o seu plano. Então Deus usa ainda as adversidades em nosso favor, porque nós aprendemos a orar mais, adquirimos mais força, adquirimos mais conhecimento na palavra de Deus, buscamos mais a comunhão uns com os outros e vamos crescendo a cada dia. Então, enquanto sofremos, aumentamos ainda mais a nossa esperança na promessa de uma vida eterna nos céus. Como João 14:2, Jesus disse, na casa de meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, e depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, primeira coisa, os salvos vivem direcionados pelo Espírito Santo de Deus. A segunda coisa, os salvos vivem para uma glória futura. E a terceira coisa, os salvos jamais poderão ser separados do amor de Deus, o verso 37 do texto. Então, essas três lições que eu separei nesse texto. Então, os salvos jamais poderão ser separados do amor de Cristo. Se você ainda não tem essa convicção, busque a Deus em oração. Fale com o Senhor. Ore, peça ao Espírito Santo de Deus para te dar esse entendimento, porque em Romanos 8:37 ele diz, em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Nós vamos ler mais alguns textos sobre isso. Infelizmente, ainda há na igreja muita gente que vive sobre o medo de perder a salvação, e por medo de perder a salvação, para garantir que não ficarão de fora quando a porta da graça se fechar, se propõe a viver uma vida de sacrifícios. Porém, a palavra de Deus nos garante vitória completa. O sacrifício de Jesus é suficiente. Ele se entregou uma única vez, o sacrifício perfeito, o seu sangue ainda hoje cobre multidões de pecadores arrependidos de seus pecados. Um sacrifício ainda pronto e ativo para alcançar novas vidas para o reino de Deus. Somente pela fé. O único esforço é crer o tempo que você tem para viver sobre a face da terra. Uma pessoa salva, não há no mundo nada que possa causar a separação entre os salvos e o seu Salvador. Versículo 38, ele diz, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. 39, ele ainda continua, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então há uma garantia, há uma promessa, e Deus é fiel. Então não há como um salvo perder a salvação. Por isso nós podemos ver, e o mundo ainda poderá ver, essas diferenças na vida daqueles que realmente são salvos. Uma pessoa salva, ela vive direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ela sabe o momento exato de clamar a Deus, de pedir que o Espírito Santo de Deus os ajude nas mudanças que precisam fazer. Ela sabe que os salvos vivem para uma glória futura. Ela sabe que não pertence mais a este mundo. E ela sabe que não há nada nesse mundo que podem separá-los do amor de Cristo Jesus. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos cantar mais um louvor, vamos celebrar a ceia do Senhor.
ou nós vamos celebrar a ceia do Senhor e cantar louvores juntos. Enquanto isso, ainda hoje é tempo de salvação. Não sei quantas vezes você tem estado neste lugar, eu não sei quantas vezes você tem visitado uma igreja. Talvez você veio aqui hoje justamente para entender que somente através de Jesus Cristo você poderá ter a vida eterna. E exatamente hoje, no dia da celebração da ceia, nós falamos sobre o nascimento, a vida, a morte, mas a ressurreição daquele que venceu a morte para que você também pudesse ter vida. Você ouviu mais de uma vez a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, e você talvez tenha relutado em tomar essa decisão, porque eu quero dizer para você que essa decisão, ela só pode ser tomada quando você for convencido de fato pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta você vir aqui à frente apenas no momento emocional, mas somente quando o Espírito Santo de Deus toca em seu coração é que você de fato se entrega completamente ao Senhor. Então você também terá nesta noite a oportunidade de se entregar a Ele. E enquanto vamos cantar esse louvor, você também tem a oportunidade de vir à frente. Nós vamos estar se preparando também para celebrar a ceia, mas isso não impede de você vir aqui à frente para a gente orar por você, viu? Hoje, se você entendeu e se entregou a Cristo, você pode ter a certeza da sua salvação, e como igreja do Senhor, nós estamos aqui para te ajudar a trilhar este caminho até que Jesus Cristo volte. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser com rios deste amor. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah,
meu ser com rios desse amor. Derrama tua glória, Derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser com rios desse amor. Amém. Então, nesse momento, nós vamos fazer a celebração da ceia do Senhor. E eu já quero pedir a você que vai participar desse momento para ficar de pé, para que os elementos da ceia do Senhor possam chegar até você. Talvez você pergunte, quem deve participar da ceia do Senhor? E nós sempre ensinamos aqui que se você já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você já foi batizado e você está em comunhão com a sua igreja, você pode participar desse momento especial que é a celebração da ceia do Senhor. Já falamos também durante o sermão que a ceia não tem o poder de te tornar uma pessoa mais santa, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais sábia. Isso é uma ação do Espírito Santo de Deus quando você de fato está em comunhão com Deus e com o seu Espírito. A ceia é um momento em que nós lembramos que estávamos perdidos, mas num ato de bondade o Senhor veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus, aguardando o momento exato de voltar para buscar a sua igreja. Então nós vamos cantar um louvor e os elementos da ceia vai chegar até você. pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz.
precisa abençoar. Enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, o contexto era bem diferente desse que nós estamos vivendo, né? E por isso ele pede no versículo 28 que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e ao beber para o seu próprio castigo. E o verso 30 ele ainda diz: por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Por isso, nesse momento, nós aprendemos aqui que a melhor oração é a sua oração. É possível que durante a semana você tenha feito algo que nesse momento o Espírito Santo tenha trazido a sua lembrança que não foi bom e que você foi pecado, que foi triste e que você nesse momento pudesse até se sentir indigno de estar participando da ceia do Senhor. Então nós sempre dizemos aqui, como ensina a palavra do Senhor, que Ele está ao alcance de uma oração. E a Bíblia diz que quando confessamos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia ainda vai mais além, disse que Ele lança no mar do esquecimento. Então esse é aquele momento em que vamos orar. Você vai fazer a sua oração, você vai fazer talvez como o salmista que diz assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa que desagrade a Ti. Então nesse momento nós vamos orar, eu vou fazer a minha oração, mas eu gostaria que você também fizesse aí a sua oração, pedindo ao Espírito Santo que o Deus que viesse perdoar, caso você tivesse cometido algum ato que, como ele fala aqui, Paulo coloca aqui, né? Que pudessem tornar esse momento difícil para você. Amado Deus, Pai que está nos céus, nesse momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti. Sei que sou homem, sei que já tenho o Teu Espírito Santo habitando em minha vida, mas como aprendemos nesta noite, ainda há em nós uma natureza, ainda há em natureza pecaminosa, Senhor. Por isso, nesta noite, eu te peço, perdoa, Senhor, se porventura eu tenha cometido algum pecado que pudesse tornar esse momento indigno para mim. Que eu pudesse, nesse momento, cometer alguma vergonha diante de Ti. Por isso eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor libere o Teu perdão sobre a minha vida. Te peço também, Senhor, por todos estes que nesse momento também vão participar desta celebração, estão participando desta celebração. Que o Senhor venha derramar do Teu perdão sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha fazer desse momento tão especial, seja esse momento em que possamos continuar confiantes de que o Senhor é bom, misericordioso e justo e que se doou em nosso favor, derramando o Teu sangue naquela cruz para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, por tudo. É a minha oração no nome de Jesus. E Paulo, então, ele usa aqui a partir do verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Eu vou pedir a nossa diaconisa, a Adna, para fazer essa oração de agradecimento pelo alimento que representa o corpo de Cristo. Pai, mais uma vez agradecidos estamos, ó Deus, por estar em Tua presença.
presença, Pai, te louvando e te agradecendo, porque um dia o Senhor enviou seu Filho único na cruz para morrer por nós, ó Pai. Nos dá essa graça de sermos aceitos por Ti, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor repartiu conosco essa graça, o Senhor nos deu essa graça, Pai. Por isso nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Te agradecemos por tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos alimentarmos cada dia mais desse pão vivo que é a Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, participemos do corpo de Cristo. Na sequência, ele continua assim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem este cálice, façam isso em memória de mim. Então, neste momento, eu vou pedir ao nosso irmão Júnior, diácono, também, que agradeça a Deus pelo elemento vinho que representa o sangue de Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, porque reconhecemos, ó Deus, o sacrifício, Deus, na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque sem merecimento, Deus, o Senhor enviaste o seu único Filho, ó Deus, para estar na cruz, ó Deus. Que isso possa, Deus, cada vez mais, ó Deus, nos conscientizar, ó Deus, estarmos envolvidos, ó Deus, a fazer, ó Deus, não a nossa vontade, mas sim a Tua vontade. Vem falar conosco, Deus, queremos ouvir e continuar ouvindo a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Também, da mesma forma, nesse momento, vamos participar do elemento que representa o sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. Devemos em casa. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, mais uma vez somos gratos pelo Teu cuidado, por esse ato de amor e de misericórdia em nosso favor. Obrigado por tudo, Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Poderia sentar? Antes da gente estar aqui, a gente vai cantar e depois nós vamos orar ainda finalizando o culto. Primeiro eu quero, tantos aniversariantes, vamos chamar de aniversariantes? Os aniversariantes da semana, cadê vocês, por favor? A irmã foi na semana passada, a irmã Maria Mendes, ela já veio na frente, Maria? Se não veio, vem cá, viu? Se já veio, tem Elisa, mas quem dessa semana? Elisa se escondeu, né? Irmão Luiz também, cadê o irmão Luiz? Irmão Luiz, 18 anos e mais de 18 anos, irmão Luiz. Vem aqui na frente, irmão Luiz, para a gente orar pelo Senhor também mais uma vez. Estou devendo uma visita lá, mas não vou lá, fique tranquilo. A gente vai lá também. E você também foi aniversariante? Ah, vem pra cá, por favor, tem coisa boa. Tá vendo? Então, que bom. Que bom, fica aqui, João. A gente vai orar. Nós vamos cantar parabéns, nós vamos orar com vocês. Nós vamos cantar, orar. Cantar parabéns, nós vamos orar. Aí, João, tudo é claro, você saindo na foto. Também tem, vai cantar quase no tamanho. Pronto. Vamos para cantar parabéns e abençoá-los? Parabéns a você.
bênção do Senhor seja sobre vós, nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai Santo, nós te agradecemos pela vida destes teus filhos que tiveram o privilégio de colher mais uma rosa no jardim da vida. Que o Senhor possa continuar derramando das tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles e que estas datas, Senhor, possam se repetir por muitos e muitos anos na vida dos teus filhos. Obrigado por tudo, Senhor, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Descendade, irmão Luiz. Obrigado, descendade. Irmão Luiz, mais 18, né, Luiz? Vamos aproveitar que estamos em pé, não vamos sentar ainda. Vamos cantar a refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Eu quero, hoje, enquanto eu fazia a minha leitura hoje em Coríntios, Paulo fala uma coisa interessante, para a gente também elogiar aqueles que fazem com esmero, com carinho a obra do Senhor. Eu quero agradecer às mulheres pelo trabalho que foi realizado e que está sendo realizado. E foi interessante porque na carta o apóstolo Paulo fala para as mulheres ficar caladas na igreja, falando só como isso poderia ser nos dias de hoje, né? São aquelas que abraçam a obra, são aquelas que se fazem presentes, são aquelas que estão presentes em todos os cultos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e que Deus possa continuar abençoando abundantemente a vida de todas vocês, tá bom? Que Deus tenha abraçado essa causa com esmero. A refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, seguidão a sua lei, ensinar a sua vida, nós encontramos cada vez, vencendo em Jesus.
Senhor, porque nesta noite podemos mais uma vez compartilhar a Tua palavra, sentir a Tua presença, estar em comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus e tendo cada vez mais a certeza que já temos a vida eterna em Cristo Jesus. E ainda, Senhor, podemos contar com a Tua bênção de amor que é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. E que esta semana, Senhor, seja uma semana de vitória, que seja uma semana de crescimento, que seja uma semana da manifestação do Teu poder em nossas vidas e através das nossas vidas para ministrarmos na vida de outras pessoas que precisam conhecer Jesus. Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Mais uma vez, é a minha oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre a igreja do Senhor, sobre a face da terra. Amém? Vamos sair agora, vamos sair esses pelo menos 2 abraços. Pronto, venha. Pronto, nós vamos cantar em todo. Quantas vezes quando alguém mulher? Eita glória! Nós agradecemos a Deus por cada visitante, viu? Cada pessoa que tem nos visitado. Nós temos os pequenos grupos funcionando durante a semana. Se você quiser participar dos pequenos grupos, eu vou estar aí agora. Tem alguém da igreja que não acredita, vivendo e ministrando a graça de Deus. Deixe o seu telefone, nós vamos entrar em contato com você. Nós vamos convidar você a estar nos nossos pequenos grupos, tá bom? Qual é o número para a gente pegar? Quantas vezes? 328, 329. Isso, já está 329. E eu vou para lá para me abraçar com algumas pessoas, porque você não pode sair sem dar pelo menos 2 abraços.
uma semana abençoada para todos. Estamos encerrando. Boa noite, pessoal.